Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ouvir uma história muito, muito especial. É sobre um menino bem pequeno, sabe? Mas que tinha um coração enorme, gigante. E ele teve que enfrentar um problema que era, nossa, muito, muito, mas muito grande mesmo. E aí, me conta uma coisa. Alguém aí já viu um gigante? Um gigante de verdade, hein? Acho que não, né? Pois é bem difícil. Mas olha, na história de hoje, tem um. E nossa, ele era assustador. Bora lá conhecer essa história que é incrível. Então, para começar, imagina só a cena. Tinha duas montanhas bem altas, uma de frente para a outra. Em uma montanha estava o exército do povo de Israel. E na outra, do outro lado, um outro exército, o dos filisteus, que eram os homens, nossa, bem grandes e fortes. E todo mundo ali estava pronto para começar uma briga, uma batalha. E de repente, lá do meio dos filisteus, apareceu um guerreiro que, olha, era o mais assustador de todos. O nome dele era Golias. Gente, ele era tão, mas tão alto que parecia um prédio andando. É sério, ninguém nunca tinha visto uma pessoa daquele tamanhão todo. Então, de um lado, os filisteus, né, todos grandões, se achando os mais fortes do mundo. Mas do outro lado, o povo de Israel. Eles estavam tremendo de medo. Todo mundo com muito, muito medo do Golias. E esse medão todo durou sabe quanto tempo? 40 dias e 40 noites. É tempo pra caramba. E todo santo dia, o gigante chegava lá na frente e gritava com aquela voz grossa, sabe? Uma voz que dava até arrepio. Ele gritava assim: "Mandem um homem para lutar comigo!" Mas, e a coragem? Ninguém tinha. Ninguém mesmo. Nem o rei. Todo mundo ficava quietinho. Ok, mas enquanto esse medo todo acontecia lá no acampamento dos soldados, a nossa história vai dar um pulinho para outro lugar. Um lugar bem mais calmo, bem mais tranquilo. Bem longe daquela confusão toda, daquela guerra, vivia um menino, um pastorzinho chamado Davi. O trabalho dele era passar o dia todo cuidando das ovelhinhas do pai dele lá nos campos, tudo verdinho. E o Davi, olha, ele era um menino muito especial. Ele cuidava das ovelhas, como a gente viu, e também levava comida para os irmãos mais velhos dele que estavam lá no exército. Mas o mais importante é que ele era, sabe o quê? Muito corajoso. E ele tinha um segredo para essa coragem toda. Ele confiava demais, de verdade, em Deus. Aí, um certo dia, o pai do Davi falou para ele ir lá no acampamento levar umas coisas. E quando o Davi chegou, ele ouviu aqueles gritos do Golias. E ele viu o rosto de todo mundo, de todos os soldados, todo mundo assustado. E sabe o que ele sentiu? Medo? Não. Ele foi muito bravo com aquilo. O Davi olhou para um lado, olhou para o outro e não acreditou no que estava vendo. Ele deve ter pensado, ué, como assim? Ninguém vai fazer nada? Todos aqueles homens enormes, os soldados fortes, paralisados de medo. A pergunta era, quem? Quem ia ter coragem de lutar com aquele gigante? E então, no meio daquele silêncio todo, daquele medão, uma vozinha se levantou. Uma voz de menino. Era o Davi. Ele mesmo, o pastorzinho. E ele disse bem alto, para todo mundo escutar: Eu vou lutar contra ele. Imagina a cena. Todo mundo deve ter dado risada, né? Mas ele é só um menino. Mas aí o Davi foi lá e explicou para o rei. Ele disse que a coragem dele não vinha do tamanho do braço, não. Vinha de Deus. Ele contou que Deus já tinha ajudado ele a se livrar de um leão e até de um urso para proteger as ovelhinhas. E chegou a hora, o momento da grande batalha. O rei, querendo ajudar, ofereceu a armadura dele, sabe? Aquele monte de ferro pesado. Mas o Davi tentou vestir e falou: Não, isso aqui não serve para mim. Ele disse que só precisava das coisas que ele já usava para cuidar das ovelhas. O Golias, quando viu aquele menininho vindo na direção dele, nossa, ele deu uma gargalhada. Mas o Davi não ficou com medo, não. Ele respondeu bem firme, sabe? Você vem para cima de mim com essa espada e essa lança toda, mas eu venho em nome do Senhor. Ele mostrou que a força dele era outra. E aí ele começou a correr. Correu na direção do gigante. E o que o Davi fez foi, olha, super simples e rápido. Ele se abaixou e pegou 5 pedrinhas bem lisinhas que estavam ali num riacho. Aí ele escolheu uma delas, colocou na sua funda, que é tipo um estilingue, sabe? E começou a girar. Girou bem rápido e atirou. E a pedrinha saiu voando pelo ar, fazendo aquele barulhinho. Zum! Foi retinho, que nem uma flecha. Direto, direitinho, na direção da cabeça do Golias. E o mais incrível de tudo, sabe o que foi? Precisou de uma pedrinha só, apenas uma pedrinha, que acertou no lugar certinho.
bem no meio da testa do gigante. E com a batida daquela pedrinha tão pequena, aquele gigante enorme, super assustador, começou a balançar e caiu. Caiu com tudo no chão, fazendo um barulho estrondoso. Parecia até que a terra inteira tremeu. Na hora que os filisteus viram o gigante deles caído no chão, nossa, saíram todos correndo, morrendo de medo. E os soldados de Israel? Eles começaram a gritar de alegria, fizeram a maior festa para comemorar a vitória daquele pastorzinho tão corajoso. E essa, pessoal, é a lição mais importante de toda a história. O Davi mostrou para todo mundo que a força de verdade não está no tamanho da gente ou nos músculos. Não, a força de verdade vem, de dentro do coração. Um coração que tem coragem e que tem fé. E agora fica uma pergunta para a gente pensar. Às vezes, na nossa vida, a gente encontra uns problemas que parecem gigantes, não é mesmo? Pode ser o medo de escuro ou a dificuldade para aprender uma coisa nova na escola. Cada um tem o seu gigante. O que será que essa história do Davi pode ensinar pra gente sobre como enfrentar esses nossos gigantes do dia a dia? Fica aí pra gente pensar.